Vamos seguir para o nosso próximo destaque de hoje. Veja só, depois de manifestar apoio velado a Lula, o apresentador Luciano Huck criticou a decisão do petista de suspender a implementação do novo ensino médio projetado pela gestão Jair Bolsonaro. Para ele, a definição do atual Ministério da Educação representa uma volta à estaca zero. Na visão de Huck, a decisão dos petistas de desistir do programa ocorre por divergências ideológicas. O novo ensino médio foi elaborado pelo até então ministro Milton Ribeiro e começou a ser implementado em 2022. Entre as mudanças que traz estão o aumento da carga horária, disciplinas optativas, além da formação técnica e profissional para os alunos. Mota. Aí nesse tópico eu vou discordar de todo mundo, inclusive do apresentador. O maior problema dos alunos no Brasil o maior desafio é aprender a ler, a escrever, a interpretar textos e raciocinar. Para por aí. Muitas matérias, poucas matérias, se vai ter coisa opcional. É isso que o aluno brasileiro precisa aprender. A ler, a escrever, interpretar o que ler e raciocinar. Além, é claro, de aprender o básico de matemática. Se você permite ao aluno aprender essas coisas, o resultado é que o aluno aprende a aprender. E aí ele consegue caminhar sozinho nas outras matérias, sejam elas quais forem. Essa é a missão essencial da escola. Todo o resto é acessório. E aí eu vou fazer uma observação, e é fruto de uma reflexão minha, onde eu comecei a observar os meus filhos estudando. É óbvio que no ensino brasileiro há excesso de disciplinas. As crianças aprendem uma quantidade de coisas, muito do que elas aprendem não tem utilidade nenhuma, nem utilidade prática, nem utilidade na formação intelectual ou emocional. A maior parte, ou talvez a escola brasileira, ela gira em função da decoreba. Decora esse troço aqui, passa na prova e depois sai de férias, toca a sua vida. Então, por isso que a maioria dos estudantes não consegue interpretar o que lê. A gente vê isso, nunca foi tão fácil ver isso nas redes sociais. Às vezes você escreve uma frase cristalina nas redes sociais e você vê os comentários que vêm embaixo, você fica pensando, esse é o melhor termômetro da educação brasileira. Agora, por que isso acontece? A resposta é muito simples. O foco do sistema de ensino brasileiro não está nos alunos. O foco do sistema de ensino brasileiro está nas estruturas, na construção de escolas, no acesso à verba e, é lógico, nos acordos políticos com os sindicatos e com essas entidades que sempre dão palpite na educação e tem por trás delas interesses inconfessáveis. Você, Zé? Nas conversas que eu tive aqui com ministros da educação, né, e falando exatamente da qualidade da educação do Brasil, o mais interessante é que o Weintraub foi o mais certeiro quando ele diz: não basta criticar o método Paulo Freire, é preciso definir um método para a educação. E o Brasil nunca teve exatamente um método eficiente para a educação. Até porque eu tenho uma crítica muito forte sobre a educação. Como pode a maior evolução que eu vejo na educação brasileira, não diria mundial, porque eu não tenho conhecimento específico de cada país, mas é a troca do giz pelo pincel e o quadro negro por um quadro branco, e essa é a diferença. Hoje, o professor está concorrendo com plataformas digitais que têm aulas fantásticas, está concorrendo com a atenção do aluno para programas ali ao vivo e programas muito bem elaborados. Então é preciso mudar a educação. Todo o processo educacional brasileiro, o ponto mais importante que eu considero, e eu acompanhei isso aqui, foi o Paulo Renato. Todos na escola. Foi muito importante o projeto. Mas depois, o segundo passo não foi dado, que é a qualidade do ensino. E isso o Brasil está devendo. E por que eu digo que está devendo? Pelas avaliações. A gente vê o que o Mota está falando, é muito claro. A qualidade das escolas brasileiras não é boa.
E a gente vê através do IDEB, eu peguei um estudo do IPEA, um estudo muito importante, elaborado pelo técnico do IPEA, o Ayrton Ellery, e ele mostra lá, e ele teve cuidado de acompanhar o resultado do IDEB, das melhores escolas brasileiras e das piores. Uma das melhores é Sobral, no Ceará. E aí ele foi lá e descobriu que há um comprometimento geral, desde a merendeira, a professora, a diretora e a comunidade. E outra, o projeto tem que ser longo, não se faz a educação de um país em poucos anos. E aqui no Brasil, essa história que a gente está discutindo agora, que o ex-presidente Michel Temer disse aqui na Jovem Pan sobre a ideia brilhante do Mendoncinha, o deputado de Pernambuco, que foi ministro da Educação, um dos melhores ministros da Educação dos últimos tempos. Todo mundo diz que o Mendoncinha deu show. Por quê? Porque ele adequou e fez o ministério todo se comprometer, não ficou brigando com setores e nem armando guerra. Então, assim, uma escola de Sobral é igual uma escola caríssima, de última geração do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por que isso? O método, o jeito. Então, era preciso que esse ministro da Educação que está aí, né, possa aplicar isso nacionalmente. Mas como? Falta tempo. A educação tem que ter continuidade. É um dos. Veja que não falamos de salários de professores. Não é o principal. O estudo prova isso. Não é na escola onde o salário é maior que existem os melhores resultados. Mas o salário ajuda. A gente segue falando agora, então, sobre a implementação do novo ensino médio, suspensa pelo governo Lula. Essa medida do presidente foi criticada pelo apresentador Luciano Huck, que durante a campanha declarou apoio velado, ou não declarou apoio, mas apoiou de forma velada a candidatura do presidente Lula. Tiago Pavinato, sua análise, Pavê. Bom, aí eu hei de concordar já com o Mota e o Zé, e nós temos um problema de base. Eu sou muito cartesiano nesse ponto. As pessoas ficam, cartesianismo, temos que ser empiristas. Não se é nada sem ser cartesiano. Na evolução, a história só começa a ser contada a partir da escrita. Antes da escrita, nós não podemos discutir porque não tem registro. Então, a evolução da humanidade, para isso que nós chamamos de civilização, para essas conquistas fantásticas que nós temos, para essa evolução danada de tecnologia, de longevidade, medicina, parece que nós fizemos um pacto com Satanás, para alguém que viveu no começo do primeiro milênio. Porque a humanidade atingiu coisas que só seriam possíveis na esfera, no campo dos milagres. E isso nós conquistamos através da transmissão do saber. E o saber é a transmissão da técnica. Você passa a técnica para alguém, ou pelo exemplo, e a pessoa te copia, ou através do registro da técnica na língua, nos signos, nas palavras. A transmissão da técnica, ela se dá a partir da transmissão do signo, que é a palavra, que é o número. Então você tem que partir desse cartesianismo. Você tem que partir dessas nossas premissas de que escrever amor significa que você está registrando alguma situação de amor, que 1 mais 1 é 2, que determinada equação tem esse valor. Esta quebra, essa desvalorização do cartesianismo é também uma das formas desse granchismo moderno de você quebrar a ciência. Porque sem esse cartesianismo primário, você não consegue desenvolver o resto. Então nós temos um sistema de educação de base porco, onde as pessoas não aprendem a técnica inicial do saber, que é o domínio do signo, do idioma, do número, e nós partimos para o ensino médio que hoje fala a arte de viver bem. Viver bem como? Debaixo da ponte? Quem vai fazer apostila, o Sig Bergamin? Como fazer um brigadeiro caseiro? Então nós precisamos primeiro ter o domínio da técnica para depois falar em desenvolver qualquer outra coisa. Vamos ouvir o Dantas também, para a gente fechar, Dantas. Eu concordo com os meus colegas de bancada. Eu acho que eu, como filho de professores, acho que o professor ele deve ser o centro, né, da educação, da base educacional, porque é ele que tem essa responsabilidade de passar isso adiante, então ele precisa ser valorizado. Assim como a escola também deve ser o centro
da sociedade. Ela deveria incorporar funções que hoje estão dispersas e que tem todo o potencial de se agregar valor. Mas isso não quer dizer que você tem que pegar a grade curricular de uma escola e começar a colocar uma série de disciplinas que fazem parte da construção do indivíduo, que servem como algo complementar, mas que não podem ocupar o espaço desse currículo básico. É preciso alfabetizar bem as nossas crianças, é preciso que elas entendam as operações básicas da matemática, é preciso que elas tenham a capacidade de discernir sobre a realidade. E cada vez isso é mais difícil, porque se confundem na realidade os fatos, a opinião, o que é informação, e tudo isso embalado num mundo digital para o qual elas também não são preparadas, não são alfabetizadas para o mundo digital. Tudo isso é muito difícil num país com uma educação precária como a nossa. É bom estudar robótica? Mas quando você vai lá na Escola de Alagoas, que recebeu emendas parlamentares do orçamento secreto para compras de kits de robótica, sendo que a escola não tinha nem água na privada para as crianças, isso não faz o menor sentido. Então, é preciso realmente se rediscutir. Mas essa discussão, ela precisa ser ampla, profunda e envolver os mais importantes atores da sociedade. Algo mais, Mota? Eu queria falar só 3 coisas rápidas. Primeiro, a nossa cultura, a nossa mídia, né, o nosso establishment de entretenimento tem que parar de glamorizar o falar errado, o pensar errado, né? Tem que parar de achar que isso é bonito, de valorizar isso. Segundo, o Brasil gasta o mesmo percentual que os Estados Unidos gasta com educação, 6% do PIB. Então, o problema não é falta de dinheiro. A terceira questão é, por que tudo é centralizado em Brasília? Por que 2 pessoas sentam num gabinete em Brasília e decidem o que vai ser ensinado em todas as escolas de um país grande como o Brasil? Por que não há liberdade para cada escola montar o seu próprio currículo e aí você, pai, escolhe a escola onde você quer colocar o seu filho?